Ok, obrigada, tá? Então, ratificando aqui o meu agradecimento à professora Degilane, professora Silvia, professora Sandra, dizer da minha alegria, dizer sim à professora Degilane que o que a vida quer da gente é coragem. E sim, é muito triste a gente estar vivendo neste contexto de crise ético-política grave no nosso país, vivendo uma pandemia em que nós nos sentimos assim, todos, todas, todes, desamparados e quase aproximadamente 90 mil mortes, né? E quantas famílias brasileiras estão sofrendo. Mas como a vida exige da gente coragem e a gente precisa esperançar, lembrando aqui do nosso querido Paulo Freire, patrono da educação, vamos esperançar nesta noite. O título, então, da nossa fala é Didática, Alfabetização e Letramento nos anos iniciais do ensino fundamental, uma conversa sobre as sequências didáticas. Portanto, eu gostaria de pontuar que se trata de uma conversa. Eu preparei um pequeno texto e eu gostaria, para não me perder, de fazendo alguns apontamentos a partir desse texto que fiz, para que a gente, então, possa estabelecer um diálogo e, e a minha expectativa é que vocês possam, então, a partir daquilo que eu vou colocar, me provocar, me trazer questões, e trazer questões não só para mim, mas para o grupo como um todo, acerca dessa conversa sobre sequência didática, no que diz respeito à alfabetização e o letramento. Então, essa nossa conversa tem como objetivo refletir, né, sobre o planejamento por meio da sequência didática, com foco, como eu disse, no processo de alfabetização e de letramento. Trata-se de um exercício de pensar o planejamento do ensino da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, pautados no campo da didática. E o que isso significa quando eu me refiro e destaco que este trabalho, essa nossa conversa, se inscreve no campo da didática? Ora, a didática não é o ensino, não significa dizer, então, que seria o mesmo que ensinar. E o que é ensinar? Ensinar é transmitir conhecimento? Quem ensina? A quem se ensina? O que se ensina? Para que se ensina? Onde se ensina? Quando se ensina? E, finalmente, como se ensina? Eis aí o fundamento da nossa perspectiva. Ela é filosófica, portanto, problematizadora. Portanto, questiona a prática sobre o conhecimento e a relação entre quem ensina e quem está na condição de aprendente. Questiona e reflete sobre as nossas ações como profissionais da educação. Importante afirmar que a nossa formação institucional, de fato, começa na graduação, nos cursos de licenciatura. Porém, a nossa constituição, a nossa identidade, o nosso sentimento de pertença, como profissionais, como professores e professoras, se inicia de fato muito antes. Ela se inicia na escola, por meio dos modelos internalizados de professores e professoras que temos e carregamos dentro de nós, e iremos reproduzir, apesar de livros, discussões teóricas, debates, produções de artigos, conferências, leituras, correções e exercícios que fazemos diariamente no interior das salas de aulas, dentro das universidades e fora delas.
assim como na família e também em outros espaços de convivência humana, como nas igrejas, nos salões, nos terreiros, nos templos, onde ocupamos o lugar de professor e de professora, ministrando cursos ou transmitindo conhecimentos, saberes e informações. Isto posto, estes modelos internalizados farão parte da nossa trajetória como futuros professores e professoras da educação básica até o ensino superior. E quando é que a gente rompe com esses modelos? E será que devemos romper com esses modelos? Cada um de nós, cada uma de nós, precisamos fazer este exercício individual e coletivo para analisar os efeitos desses modelos internalizados. Quais efeitos produziram e continuam produzindo em nós do ponto de vista da relação com a leitura do mundo, como dizia Paulo Freire, como ponto de partida do nosso trabalho. E em relação com a leitura da palavra, como também pontuou Paulo Freire, é por meio da palavra que ampliaremos a leitura do mundo. Sem ela, nossa leitura pode ser aprisionada, pode nos aprisionar, pode nos tornar cativos. E a escrita? Qual a nossa relação com a escrita? Basta um exercício simples, singelo, com cada uma de nós, cada um de vocês, para sabermos sobre as lembranças que tivemos, como o processo de alfabetização aconteceu. Foram mais risos, brincadeiras? Ou foram mais lágrimas, gritos, frustrações, tristezas? No livro A Importância do Ato de Ler, entre 3 artigos que se completam, Paulo Freire afirma que um dos aspectos centrais do processo de alfabetização é o movimento dinâmico entre a leitura do mundo e a leitura da palavra. Em suas palavras, cito: a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e aí a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo, entre aspas, quer dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente. Fim da citação. É sobre essa experiência que precisamos tratar no dia de hoje, na noite de hoje. É sobre essa experiência de leitura e escrita como uma atitude, como uma atividade de uso social. Tomem nota, principalmente vocês que estão nessa fase de se constituírem professores e professoras, pedagogos e pedagogas. A leitura e a escrita como prática social. Precisamos tratar no dia de hoje, tomando a leitura e a escrita como uma prática social, como uma atividade de uso social, de interação social entre homens e mulheres. E as crianças participam dessa atividade, elas não estão fora dessa atividade. Depois de Freire, então, eu trago para nossa interlocução na noite de hoje a importante, a magnífica Magda Soares. Aproveito para lembrar a todos vocês, e a mim também, que terá uma live com a Magda no dia 31 de julho, às 11 horas da manhã, pela Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, com o tema Alfabetização e Letramento, Teorias e Práticas. Penso que é uma oportunidade que a gente não pode perder. E um livro que a Magda publicou sobre esta temática, quer dizer, não sobre essa temática, mas ela discute, né, a questão dos métodos. É o livro Alfabetização, a questão dos métodos. Acho que dá para... que a minha câmera para o celular fica um pouco difícil, mas esse é o livro. E penso que este é uma referência que nós, no campo da educação,
temos assim como uma obrigação de ler, porque se trata de um tratado. A Magda, ela reúne as teorias no campo da alfabetização, e ela vai discutir acerca do que de fato é importante e diz respeito à ação do ato de ensinar as crianças e os jovens e os adultos, enfim, como ensinar, não é? A ler e a escrever no processo inicial de escrita e de leitura. Então, se entendemos que a leitura e a escrita são práticas sociais, o processo de alfabetização ocorrerá em situações de aprendizagem que imitem a realidade. E o que isso significa? Significa que os estudantes, as estudantes estarão imersas e imersos em contextos e situações de interlocução e produção de textos orais, escritos e híbridos, tendo em vista que nós estamos, em virtude do contexto da pandemia, fazendo uso de forma muito mais intensa de tecnologias digitais. E os vídeos, enfim, outros signos não linguísticos fazem parte da construção desses textos para além da oralidade e da escrita. E esses textos, essas produções desses textos, criado nesse ambiente, forjado nesse ambiente, é necessário que esses textos façam sentidos. E façam sentidos para aqueles e aquelas que produzem esses textos. Então, se a gente compreende até aqui que a didática é o campo de conhecimento que questiona a nossa prática, como se ensina? E aí, se a gente pergunta como se ensina, a gente continua investigando esse como. Onde? Quando? Quais instrumentos? E não damos conta apenas, essas perguntas apenas não dão conta de responder à complexidade do ato de ensinar, do ato de educar, do ato pedagógico em si. E a gente precisa compreender mais. O como vai exigir de nós mais perguntas, como eu disse anteriormente. Então, nós vamos ter que perguntar o que se ensina. Né? Se eu pergunto como se ensina, eu quero saber como se ensina o quê. Porque o que é o conhecimento, vai exigir de mim estratégias, vai exigir de mim espaço, tempo, instrumentos distintos. E também vai exigir de mim me perguntar para quê? Para quem? Por quê? Então veja que há um conjunto complexo de questões que é da ordem da didática. Então não é pura e simplesmente pensar que a didática é aquele campo do conhecimento que responde apenas a uma questão linear de como eu ensino. Ok, como eu ensino. Como eu ensino de forma muito complexa, muito articulada com o mundo da vida, com as práticas sociais. E, como lembrou a Degelane, a partir do Guimarães Rosa, a vida quer da gente coragem. E se a vida quer da gente coragem, significa dizer que a vida ela é complexa, que as nossas questões têm dimensões extremamente complexas. E nós, professores, precisamos pensar sobre estas questões e articulá-las. Eu proponho, então, que a gente faça um exercício agora com foco na alfabetização. A gente pergunta, né, como se ensina, onde, quais instrumentos, o quê. E aí a proposta do exercício é como se alfabetiza? Onde? Quando? Quais instrumentos? Quem? Para quê? Por quê?
compreendemos que há uma imbricação quando a gente faz essas articulações, né? Entre o movimento de ler o mundo, a experiência acumulada, o saber adquirido e a palavra já internalizada, a palavra dita, como diz a Magda Soares, né? A palavra sonora, a palavra invisível. A Magda usa essa expressão, né? É a palavra que a gente não vê, a palavra que está no vento. E a palavra visível, que é a palavra escrita. Então, onde estão estas palavras? Visíveis e invisíveis, faladas e escritas. Sobre essa discussão, eu sugiro, inclusive eu encaminhei para a professora Degilane, e claro que foi tudo assim na emoção das tecnologias hoje aqui em casa, que não ajudaram muito, mas foi. Mas depois vocês com calma podem ler o texto e se for o caso, a gente marca um novo encontro, se houver necessidade. Se não, também vocês podem me mandar perguntas num outro momento. Eu estou à disposição para dialogar, não é? Ter essa interlocução por escrito também. É um texto que eu escrevi em 2015, em que eu discuto sobre a questão da oralidade na formação linguística do professor, da professora alfabetizadora. E nesse texto eu trabalho a diferença entre a cultura oral e a fala. Porque quando nós estamos trabalhando com a formação do professor alfabetizador, a gente utiliza muito fala e escrita, fala e escrita. Então, neste texto, eu pontuo que há uma diferença entre você trabalhar na perspectiva de uma cultura oral, que é muito mais rica, muito mais complexa, do que você trabalhar numa perspectiva de fala e escrita. Porque a fala você vai para a sentença frasal sem sentido, muitas vezes não tem sentido, você pega bola, pipa, muitas vezes não faz sentido nenhum. Mas se você vai para a cultura oral, se você conta uma história, se você brinca, se você traz uma narrativa, se você conta uma piada, se você conta um que é o que é, aí você já traz a cultura oral, aí você já cria o sentido, né? Você já brinca. Aí eu retomo aquela pergunta que fiz para vocês sobre as memórias de alfabetização. Se foram memórias de alegria, se foram memórias afetivas, ou se foram memórias de dor, de berros, de gritos. Não é assim, menino, não é assim, menina, apaga, menino, apaga, menina. Entende? Então, são essas memórias afetivas que ficarão e vocês serão responsáveis, vocês, professoras e professores, pedagogos e pedagogas que estão em construção. Vocês precisam ter essa consciência que vocês serão responsáveis por esta história que esses adultos futuros irão contar. Ai, o meu processo de alfabetização, ai, eu cantava, eu brincava e depois eu ia para a areia e escrevia as palavras. A gente dançava ao redor de uma árvore com a professora, o professor, depois sentava, contava uma história e a partir dali a gente via a palavra mais bonita ou a palavra mais engraçada e cada um escrevia a sua palavra. Veja, então, nesse texto eu trato sobre esta questão, né? Então, nele eu argumento sobre isso. Além disso, eu gostaria de indicar para vocês uma amiga, uma colega, uma parceira de toda a vida, é a professora Liane de Araújo Castro, ou Liane Araújo. Ela é professora na Federal da Bahia, minha amiga, tem um trabalho belíssimo
e ela é uma ativista, né, assim, de publicizar e fazer um trabalho em prol da alfabetização. O foco dela é a alfabetização das crianças, não de jovens e adultos, mas quem tiver o foco com jovens e adultos pode fazer a transposição didática e os textos apropriados para os jovens e adultos. Penso que a cultura oral a gente pode fazer as transposições e as adaptações, enfim. Chama-se Oficinas de Alfabetização, no Facebook. Ela é minha amiga no Face, nesse Oficina de Alfabetização. E tem também o LAP, Laboratório de Acervos e Práticas da Faculdade de Educação da Federal da Bahia, onde o grupo de pesquisa dela também coloca. Além do trabalho da Liane Castro, tem o CEALI, não é, da Federal de Minas Gerais, e tem também o trabalho da Federal de Pernambuco. Enfim, tem já os grupos consagrados da alfabetização que vocês podem se aprofundar especificamente no que diz respeito ao aspecto da alfabetização, né? Então, isto posto, né, esses elementos que eu trouxe para essa conversa, sobre a sequência didática, tem uma premissa básica, né, que é a necessidade do planejamento. Penso que quando eu trago e faço esse delineamento da didática e colocando a didática como este campo de questionamento e problematização da prática, da nossa prática, eu já estou sinalizando dessa necessidade do planejamento. Então, é o ato de planejar, e o ato de planejar exige de cada um de nós responder aquelas questões basilares, das quais nós tratamos no início da nossa conversa e agora há pouco. Já sabemos, por exemplo, que os sujeitos da aprendizagem são pessoas em processo de alfabetização, portanto, não são usuários da língua escrita. E nós, professoras e professores, somos os responsáveis pelo aprendizado. E nós vamos ensinar. Então, o que eu não tenho nenhum problema em falar que nós vamos ensinar. Tem pessoas que têm problema e diz que não, nós não ensinamos. Está acontecendo já há algum tempo no Brasil, eu acho que a partir da década de 80, e isso na década de 90 ficou bastante acirrado, né? E há um apagamento da palavra ensino, da nossa atividade fim, da nossa atividade primordial, que é o nosso fazer, não é? Que é ensinar. E tem alguns professores que falam, não, eu educo, eu faço mediação, e inventam. Não, a nossa função é ensinar, nós ensinamos. E por onde nós vamos começar? Pelo planejamento. Eu trago para a gente, para essa nossa conversa, um livro, um clássico do Libânio, que é didática. O que é didática? Eu separei o livro que é didática, mas eu acho que eu deixei lá em cima. Não trouxe aqui comigo. Enfim, mas é o livro que é didática do Libânio. E neste livro, o que é didática, está na página 267, é o capítulo 10. Mas o que eu vou tratar com você está na página 267. No capítulo 10, o Libânio vai tratar sobre o planejamento escolar. E ele aborda essa relação indissociável entre projeto de escola, que nós chamamos de projeto político-pedagógico na atualidade, não é? O Libânio vai chamar de plano de escola. A gente intitula projeto de escola ou projeto político-pedagógico. E depois ele trata sobre o plano de ensino, portanto, o plano de ensino está articulado, imbricado ao plano de escola. E, por sua vez,
este roteiro organizado de unidades didáticas para um ano ou para um semestre, que é o plano de ensino, será o detalhamento, será detalhado em planos de aula. Então, é no plano de aula que nós vamos focar a sequência didática. Depois da nossa conversa em que vocês me fizerem perguntas, se eu não fui muito clara, vocês podem me perguntar. Mas é muito importante que vocês compreendam que o projeto de escola está imbricado ao projeto de ensino, que é este roteiro organizado de unidades didáticas, que pode ser para um ano, que a gente faz planejamento para um ano ou para um semestre, e que está imbricado a um plano de aula, que é o detalhamento do plano de ensino. Esses três instrumentos de planejamento, que são os nossos instrumentos de trabalho, estão de forma imbricada, indissociável. E o nosso foco será o plano de ensino, na noite de hoje, né? Mas, obviamente, assim, o nosso foco, mas tudo é uma conversa, né? Então, de acordo com o Libânio, é importante dizer isso, de acordo com o Libânio, dificilmente completamos numa só aula, pensando que uma aula tem 50 minutos, 45, 50 minutos, e quem tem experiência em sala de aula sabe, se a gente pensar uma aula 50 minutos, você chega, dá bom dia, até você organizar a turma, isso pensando no presencial, né? Agora com a pandemia que vai passar, né? Daqui a pouco isso tudo vai passar, estaremos mais uma vez na interação, depois 50 minutos, aí a gente dá bom dia, sauda, 5 minutos se foram, então você fica ali com 40 minutos. Desses 40 minutos, aí você vai, daqui a pouco você tem 30 minutos, né, efetivamente de trabalho. Então, é obviamente que uma aula só não dá para o desenvolvimento de uma unidade ou um tópico de unidade. Então, o processo de ensino e aprendizagem se compõe em uma sequência articulada de fases. Né? Tem a preparação, portanto, você prepara a sala, você apresenta os objetivos, né? Você apresenta, você tem professores que gostam de colocar pauta de trabalho no quadro, né? Escreve no quadro, tem alguns professores que já fazem uso de lousa digital, ou PowerPoint, ou então escreve numa folha e cola com as crianças, tem uns que escrevem com as crianças, sentam num tapete, escreve com as crianças a pauta do dia, né? Constrói com as crianças a pauta do dia, mas tem ali a preparação e a apresentação que são, né, os objetivos, né? Para onde que nós vamos naquela manhã ou naquela tarde, é a intencionalidade pedagógica daquele dia. E nesse movimento aparecem os conteúdos, as tarefas, aí o desenvolvimento da matéria nova, né, que se tem um conteúdo novo, um conhecimento novo que vai ser apresentado e tal. Aí depois tem as tarefas que as crianças fazem, se é no livro didático, se é alguma pesquisa na biblioteca, enfim. Aí tem todo o desenvolvimento, né? Tem a consolidação daquela temática. Depois se faz uma atividade de recapitulação, ou de sistematização, ou de fixação, faz exercícios. Aí tem uma aplicação daquilo que se aprendeu. Aí uma avaliação, né? Faz uma avaliação para você, inclusive você, professor, verificar se o que você traçou como intencionalidade, né, da aula, se foi alcançado. Então, digamos que naquele dia, um dos objetivos é compreender a diferença entre... compreender que quando você muda um determinado
um determinado som, você muda completamente o sentido, por exemplo. Né? Então, você tem mala, fala, né? Digamos. Estou aqui dando um exemplo de pares mínimos. Né? Enfim, um objetivo específico que você coloca. Aí você, no final, você vai fazer uma atividade de uma avaliação e você vai verificar se aquele objetivo foi alcançado. Então, você tem uma sequência didática ali e, segundo o Libânio, dificilmente uma aula você consegue. Então, você tem que ter mais de uma aula para dar conta dessa sequência. Então, alguns exemplos sobre a possibilidade de planejar uma sequência didática. Eu também encaminhei para a professora Degelane um texto que eu produzi com a professora Ézara Napoca, intitulado Didática da Leitura e da Escrita para construir conversas sobre estrelas. Nesse texto, eu discuti sobre a concepção, de alfabetização defendida pela Magda Soares. É claro que nesse texto eu pontuei que a alfabetização é um processo, sim, sistemático e explícito da sua faceta linguística, em que a professora cria situações didáticas para ajudar a criança a compreender o princípio alfabético, a operá-lo e a se apropriar do sistema alfabético de escrita e suas convenções por processos distintos daquele pelo qual ela se apropriou da cadeia sonora da fala, ou seja, mostrar que a alfabetização é uma prática que requer que a criança adquira as competências específicas, ou o adulto, né, para que possa se apropriar do conteúdo lido, de forma a significá-lo e ressignificá-lo no seu dia a dia. No entanto, corroborando a perspectiva de alfabetização definida por Soares, eu defendi, juntamente com a professora Ézera Alberto Napoca, que o processo de alfabetização é um processo complexo que envolve três facetas distintas e indissociáveis, né? Além da linguística, envolve a faceta interativa e a sociocultural. Então, eu também recomendaria esse trabalho. Além dessa, voltando ao recomendar esse trabalho, assim, que traz mais esse detalhamento da questão da alfabetização, e aí eu já estou quase fechando a minha fala, porque a gente não tratou quanto tempo eu teria, e eu acho que eu já extrapolei meu tempo. Degelane, quanto tempo eu ainda tenho? Degelane? Enfim. Oi, estava com o Quanto microfone tempo? desligado. Pois é, a gente não definiu previamente, Mais uns 10 mas minutinhos? uns 10 até 15 minutos e daí Ah, tá ótimo, tá abre para as ótimo. perguntas, tá bom? Tá bom, perfeito. Então é isso, é o tempo que eu me organizei mesmo. Então tá ótimo. Então, esse movimento, né, como eu estava dizendo, né, a indicação desse texto em que a gente observa que precisa, no trabalho docente, um equacionamento de algumas questões do trabalho docente em relação, principalmente quando se trabalha com a infância, no que diz respeito neste trabalho, né, à literatura, à leitura e escrita, principalmente no trato da literatura e as relações de interações humanas, tem assim uma discussão bem interessante no tocante a essa a problemática que a Magda Soares traz no seu livro Alfabetização, a Questão dos Métodos. Né? Então, eu recomendo, assim, recomendo, não sugiro a leitura, até para a gente, se for o caso, se houver desejo da gente esticar a conversa. Bom, então, além dessa sequência didática aí colocada pelo Libânio,
a gente também pode pensar a sequência didática numa outra perspectiva teórica, que é baseada nos estudos de Doze Chenneuli. Eu consegui encaminhar para Degelane, eu não sei se você se você recebeu, Degelane, você Qual conseguiu? é o livro de poesia? Não. Não, é em PowerPoint, você conseguiu receber? Não, não recebi. Ah, que pena. É porque em PowerPoint tem o Ah, esquema recebi, da sequência recebi. didática. Tem Vi- como, Como tem colocar? como, tem como Uhum. colocar? Vou ver aqui, pera só um minutinho. Tá, então enquanto isso eu vou falando, tá? Tá. Então, essa proposta está no texto, no livro que foi traduzido pela Roxane Rojo e a professora Gladys Cordeiro. Chama-se Gêneros Orais e Escritos na Escola. O Joaquim Dous e o Bernard Chouli, eles são professores da Universidade de Genebra, são da área de didática, assim como eu, e então eles pautados numa perspectiva, né, eles, embora há críticas aqui no Brasil que dizem que o trabalho deles não se pauta na teoria do Mikhail Bakhtin, porque eles colocam os gêneros textuais de forma muito fixa, muito rígida, e isso destoa do trabalho do Mikhail Bakhtin. O fato é que eles apresentam um esquema de sequência didática que eu considero também interessante de se trabalhar, principalmente quando a gente apresenta o texto para a criança. E quando a gente vai apresentar também, vai trabalhar com a criança já um texto escrito, né? Então, pode, por favor, passar a tela de Gilane? Pode passar. Sim, pode passar. É exatamente essa daí. Então, assim, neste livro, eles advogam que a gente deve preparar uma sequência didática para, no máximo, 15 dias. E os módulos, se vocês veem ali o módulo 1, 2, 3, né? Você tem uma apresentação da situação. Então, é como você tem uma situação, eles sugerem que seja uma situação comunicativa real, uma necessidade real de comunicar algo. Aí, a partir desta situação real de comunicar algo, uma necessidade de dizer algo, ter o que dizer, né? Ter necessidade de dizer algo. Aí então, o grupo começa uma produção inicial. A partir dessa produção inicial, guarda-se o texto e começa-se, então, a leitura. E você faz um módulo de leitura, então você vai ser professora, seleciona os textos que são daquele gênero textual para as crianças lerem. Depois você prepara o módulo 2, que é de produção e que é de reescrita, perdão, já teve a escrita inicial. Então, você prepara o módulo 3 de reescrita. As crianças, então, pegam o seu primeiro texto, que escreveu como se fosse, a gente chamaria aqui de escrita livre, né? Sem nenhum modelo a priori. E nesse módulo 2, então, a partir da experiência da leitura, já viu
como que como é a forma composicional do gênero, e a partir daí então vai se dar a essa reescrita. E aí tem o módulo 3 que é a organização das marcas linguísticas que aparecem no texto. Então, a gente organiza este módulo para analisar os marcadores, tempo verbal, é, enfim, aspectos gramaticais ou aspectos que as crianças precisam. Palavras com SC e SS que aparecem no texto e que as crianças trocam. Então, eu vou fazer alguns exercícios de reflexão sobre a língua nesse módulo 3. E, finalmente, a produção final, em que eu disponibilizo para outras pessoas, para outros leitores. Esse seria o esquema proposto por Doze Chenneuli. E a grande crítica é que há esse esquema impediria a interlocução, impediria o fluxo de interlocução, enfim, diálogo e tal. Eu não concordo muito, acho que há muita crítica excessiva e a gente pode criar a partir desse esboço que eles apresentam. No grupo GPDIN, já que a professora Degelane solicitou assim, que a gente pudesse falar um pouco do nosso trabalho, nós estamos, inclusive, no Instagram e no Facebook, publicando algumas propostas, algumas sugestões de trabalho para as professoras e para os professores, com base ou pautadas nessa perspectiva do Doze Chenneuli. No entanto, alguns especialistas aqui no Brasil, nessa produção inicial, ao invés das crianças fazerem livremente, já recomendam que a gente puxe o módulo de leitura antes. Então, para que as crianças, ou jovens e adultos, tenham experiência de leitura para ter o que dizer sobre, né? E aí a sugestão, e eu tenho também sugerido, né, também que se faça essa proposta de que as crianças, os jovens e adultos possam ler a partir dessa leitura, um ciclo de conversa, um diálogo, e se comece a trabalhar os textos, né? Eu vou apresentar aqui também como sugestão, e vocês poderiam também, se for o caso, tem a professora aqui da UFSC, que é a professora Rosângela Rosângela Holmes, Rosângela Holmes, que ela tá tão, a escrita está tão apagadinha aqui no meu livro de tanto usar. Ela trabalha numa abordagem do Bakhtin e o texto, o gênero de discurso na perspectiva dialógica da linguagem é muito interessante, porque é este livro aqui, organizado por 3 colegas, um colega da Unisul, uma colega da UFSC e um colega da Federal de Santa Maria. O professor Mel é daqui da UFSC, Bonini da Unisul e a Desirê, que é da Universidade de Santa Maria. Então, eles propuseram um encontro, né? Eles organizaram, e tem vários autores. Aqui tem 2 textos que eu gosto muito, um é da nossa colega aqui da Federal de Santa Catarina, que da UFSC, né? Que é a Rosângela Gomes Rodrigues, e a Roxane Rojo, que eu gosto demais do trabalho dela.
e de repente vocês poderiam convidar para uma conversa sobre gêneros textuais, que é uma perspectiva muito interessante, atualíssima e adotada também para o trabalho na alfabetização. E também tem esse texto, a Ângela Paiva Dionísio e outros, tem esse livro aqui, Gêneros Textuais e Ensino. O primeiro capítulo é com o professor Luiz Antônio Marcuski, e ele vai tratar sobre definição e a funcionalidade dos gêneros textuais, que é um tratado assim, imperdível esse texto para compreender como que a gente pode aprimorar as nossas sequências didáticas e todo o nosso trabalho com o ensino de leitura e de escrita. Então, penso que para a nossa conversa, penso eu que trouxe alguns apontamentos aqui para o nosso bate-papo, nossa conversa. Estou à disposição para a gente dar continuidade. E penso que é isso, né? Tem mais duas lâminas aí com o João Vanderlei Geraldi, de pensar a aula como acontecimento, não é, Degilane? Ah, tem, A tem. gente finaliza. A Só um gente minutinho que eu finaliza. vou recolocar, então. Só um minutinho. Não, a gente só finaliza com ele só para a gente pensar assim que a aula é um acontecimento para a gente ter isso, para a gente ter Apareceu? Apareceu, Giovânia? tá apareceu, volta mais um. Peraí, deixa eu ver. Voltei tudo, né? Voltou, não tem problema. É só para sinalizar para todos nós de que a aula é um acontecimento. A aula é um acontecimento daqui. Isso, a aula é um acontecimento. E a aula como acontecimento, sem dúvida, vai exigir de nós a gente pensar sobre o tempo, a gente pensar sobre o nível de ensino, a modalidade, para quem que a gente está ensinando, qual é a temática, qual é o conteúdo, para quê, por quê, qual é o objetivo, qual é a nossa metodologia, né? Quais as nossas estratégias, quais são os recursos que a gente vai utilizar, o cronograma, a avaliação, o objetivo traçado foi alcançado, por quem, quantos conseguiram, o que ainda precisa ser realizado, enfim, que a gente não perca de mira de que realmente a aula é um acontecimento e exige planejamento e avaliação. Então, essas eram as minhas considerações e estou à disposição para a nossa conversa, para a continuidade da nossa conversa. Muito obrigada. Obrigada, Giovânia. Deixa eu só tirar aqui a minha chapa para eu sair daqui. Muito bem. Então, agradecemos. A Giovânia, ela tem essa falinha mansa, mais profunda, profunda, né? Eu anotei algumas coisas aqui que eu também quero perguntar, mas vou abrir aí a possibilidade para os nossos acadêmicos, né? Para os nossos colegas professores também, que são tanto da didática quanto da alfabetização, que estão aí na sala. E principalmente os acadêmicos, né? Que eu acho que eles é que estão aí com os desafios de se embrenhar nessas questões aí do planejamento pedagógico, né? Do planejamento docente, e de pensar suas aulas aí para o estágio, pensar as aulas como um acontecimento, né? Quando você fala ali da aula como acontecimento, me lembrou a, a ideia de experiência do La Roça, né? Como algo que
nos acontece, né? Que nos toca, que mexe, que mobiliza. Então, eu penso sempre na aula como isso, né? E nem sempre a gente consegue fazer isso, não é sempre. Mas o nosso empenho, nosso esforço é nesse sentido, né? E às vezes a gente até se surpreende quando a gente termina uma aula e a gente se sente impactado pela reação dos nossos alunos, né? E a gente vê nas perguntas, nos comentários, nas expressões, né? E daí a gente vê que aconteceu, a aula aconteceu, né? Tanto para eles quanto para a gente que é professor. Porque quando eu sinto que a aula foi boa para mim, quando eu saio de lá fazendo mais perguntas e refletindo coisas novas, que sem aquela aula e sem a interação com os meus alunos eu não conseguiria pensar. Então, acho que essa é a ideia do acontecimento, né? Que tem que acontecer de formas diferentes, com intensidade diferente, mas acontece tanto para quem está de um lado quanto quem está do outro, da relação, né? Muito bem. Então, nós temos aí um tempinho para as perguntas, nós estamos 9h14, mas queria ver se vocês têm algumas questões. Vamos lá, turma. Turma de estágios, supervisionado em anos iniciais. Aproveitem que a professora Gilvânia está ali à nossa disposição um pouquinho. Quem se habilita? Quando vocês vão pensando aí, pode ser no chat também, né? Eu não sei se tem alguém que... Só um recadinho, a lista de presença é para quem está na aula da professora Silvia de didática e na aula de estágio, LP17 e LP18. Os demais são convidados. Se quiserem registrar a presença, a gente agradece, mas não é necessário, tá? Então, enquanto vocês pensam aí, se encorajam, eu só queria perguntar uma questão, Giovânia, desse esquema que você trouxe ali da Roxane, né? É? 12 Chanoli. Ah, tá. Eu não vou me atrever a repetir, porque ainda não estou muito familiarizada. Mas eu achei bem interessante esse esquema, porque eu não trabalho muito com alfabetização, trabalho a partir da relação com o estágio mesmo e tal. E eu ainda estou naquele esquema que lá da Ligia Klein, sabe? De fazer um percurso onde a gente parte sempre do texto, né? Esse texto entendido como que tem um núcleo de significação, que necessariamente não precisa ser, né, um texto grande, de muitas frases, muitas orações, mas que tem um sentido, né? Então, que encerra um sentido ali. E a gente partir desse texto e pensar sempre também um texto que esteja vinculado, como você disse ali, né, a partir de algo, numa situação real de escrita, né, de necessidade de comunicar algo, de dizer algo, né. Então, a partir desse texto, sempre, e a partir desse texto, agregar novas informações sobre a escrita, né? Então, explorar esse texto, daí tinha aquela questão de explorar as relações intervocabulares, né? Da estrutura do texto, depois as relações intravocabulares, explorar o texto, né? Em diferentes perspectivas ali. E daí, na sequência, a gente voltaria para uma outra produção, né, uma produção textual, na perspectiva da autoria. E daí, quando você me colocou esse esquema ali, eu fiquei pensando nesse meu outro esquema anterior, né, e pensando assim, mas a autoria, ela está posta desde o início, né? Então, essa perspectiva de ser alguém que quer dizer algo, que quer comunicar algo, e que vai se utilizar da escrita e da leitura para fazer essa interação,
ela não está dada lá num outro momento, né? Eu não sou primeiro só o leitor e depois eu sou o escritor. Eu tenho que estar nessa condição mais dialógica mesmo, né? Mais dialética, vamos dizer assim, da relação da leitura e da escrita. Me fez pensar isso, que eu acho que eu estava num esquema muito primitivo ainda, vou dizer. Eu achei bem bacana, porque eu acho que isso vai dar um salto qualitativo aí nos meus esquemas até de orientar os meus alunos aí. Que bom, fico Queria que feliz. falasse um pouquinho disso, dessa relação aí, né? Eu penso assim, Degilane, que esses esquemas, essas propostas, elas precisam dialogar com aqueles conhecimentos internalizados que a gente já tem. Olha que coisa mais bonita que você fez, né? Você está fazendo agora. Você está estabelecendo uma relação viva com o conhecimento que você já tem e você vai criar, com certeza, você vai co-criar com os seus alunos, né? Você vai co-criar. Você certamente vai co-criar a partir desse esquema de sequência didática apresentado por Doze Cheneuli da Universidade de Genebra, com o esquema que você tem internalizado, que você já aprendeu na tua formação, e você vai cocriar. Se nós formos, e cada estudante, na sua proposta, porque assim, a sequência didática, quando a gente pensa assim, o meu projeto de estágio vai ser baseado todo em sequência didática, mas eu posso ter no meu projeto didático, no meu projeto de estágio, eu posso ter projeto de ensino, ou projeto de trabalho, melhor dizendo, posso ter sequência didática e ter aula como acontecimento. Ter a sequência didática ali na proposta, na perspectiva que a gente falava antes do Libânio, que é a aula clássica, né? A nossa aula que já tem internalizada ali, com a apresentação e seguir aquela sequência didática, como a gente pode ter essa sequência didática com Doze Cheneuli, como a gente pode ter essa sequência didática com que você aprendeu na tua formação mais atualizada, né, já no século XXI, e a gente pode ter uma diversidade, uma beleza dentro da sala de aula sem ter um único modelo. Então, o meu tempo de vivência na escola, né, como professora, é como eu fui professora, eu fui alfabetizadora. O que eu mais luto, e assim, não é à toa que eu vim para o campo da didática, ainda bem que eu passei no concurso da didática, porque a minha luta é contra os modelos prontos, hegemônicos, e que todo mundo tem que fazer igual, sabe? E a coisa que eu fico muito preocupada é quando alguém me diz assim, quando algum aluno me diz assim, professora, mas agora eu não posso mais brincar com os meus alunos, por exemplo, de tal coisa. Aí eu pergunto, mas por que você não pode brincar? Não, porque a professora X diz que isso é errado, que a gente não pode mais fazer isso. Mas eu falei, aí eu falo para ele, mas como que isso é errado? Não te faz feliz? Não é um conhecimento que não traz conhecimento, você não te eleva como um ser humano, não te fortalece como profissional da educação. Você não é piegas. Você não está sendo leviano, leviana. É algo que já foi experimentado por outros colegas que nos antecederam. As crianças aprendem fazendo isso. Tem marcas, efeitos positivos, porque as crianças não se tornam subalternas, as crianças não são humilhadas, as crianças, pelo contrário, as crianças se tornam críticas, conscientes, felizes, alegres. E por que você vai retirar? Aí eles olham para mim e falam, realmente, professora, não vou retirar.
sabe assim? Então, Sim. eu penso que a gente precisa cocriar, cocriar. Sim. Né? Se Que nós são formos percursos, pegar, né? se São nós percursos. isso, se nós formos pegar esse esquema, por exemplo, e for pensar na alfabetização da criança, eu tenho que preparar o meu plano de estágio agora que os estudantes estão escrevendo e eu começo com as crianças. Eu tenho que planejar uma aula com as crianças com a leitura. E escrita, porque uma produção de escrita é um esquema em que tem leitura e escrita articulada, né? E tem que ter uma apresentação de uma situação de comunicação. Mas com criança, eu tenho que viver com a criança para saber. Como é que a priori eu vou, antes de conhecer as crianças, eu já vou formular? Então eu vou tirar essa situação eu vou forjar uma situação de comunicação. Eu posso Sim. forjar, não é? Então, eu vou Sim. forjar uma situação de comunicação. Aí, eu vou forjar uma situação de comunicação. Ah, ok. Então, provérbios e adivinhas. Eu posso pensar em uma comunicação, em adivinhas. Posso ter aqui apresentação de comunicação, adivinhas. Produção inicial, as crianças vão fazer adivinhas. Produção 1, leitura. Então, eu, como professora, vou selecionar um monte de adivinhas e vou colocar para as crianças lerem. As crianças vão escrever do modo delas, como elas acham que são as adivinhas. Na sala, vão brincar de fazer adivinhas. Se eu não quero fazer essa produção inicial, eu retiro essa produção inicial e já vou no módulo 1, leitura. E manda leitura. No módulo 2, reescrita, se tiver reescrita, se eu não tirei a produção inicial. Se eu tirei a produção inicial, é o momento da escrita. As crianças vão escrever as adivinhas. Depois, a reflexão. Para fazer a reflexão, eu tenho que ter os textos das crianças. Aí, com os textos das crianças, eu vou observar o que aconteceu, quais foram as ocorrências linguísticas que ocorreram com os textos das crianças. E eu posso perceber também uma palavra que teve um sentido num texto de uma criança, a mesma palavra que teve um sentido num texto de uma criança, e que no outro texto da outra criança teve um outro sentido. Então, por exemplo, num texto de uma criança, linda foi uma ironia. No texto da outra, linda foi um elogio. E eu posso fazer esse jogo, tanto esse jogo oral, eu posso pedir para as crianças identificarem, pedirem para as duas crianças lerem, a criança Joana e Pedro, cada um lê o seu. E aí eu pergunto, qual foi o texto em que linda é uma ironia? Qual foi o texto em que linda é? Aí as crianças já vão aprender o que é ironia. Hoje em dia as pessoas não sabem o que é mais ironia, por exemplo, no nosso país da bestialidade. Você faz uma ironia, as pessoas não sabem o que é ironia. Elas pensam que você está falando a verdade. Sim. É. Gilvânia, vou ler umas perguntas aqui, vou tentar juntar um pouquinho algumas coisas. Por exemplo, teve uma acadêmica, deixa eu ver aqui. A Alverita, né, está perguntando sobre a relação entre planejamento e a sequência didática, né? E daí eu acho que a gente pode agrupar isso com a pergunta deixa eu ver aqui, que perguntou sobre o projeto. Ah, do André, quando ele pergunta da relação da sequência didática com os projetos, a gente pode trabalhar com projetos e também com a sequência didática.
né? Se dá para fazer conexões ou não. Eu acho que essas duas perguntas, elas, né, se relacionam. Uhum. Sim, Você quer responder essas? A sim. professora Salete também perguntou que ela disse que algumas sugestões que você fez ali são de livros para o ensino médio. E ela perguntou se você tem outras sugestões de livros específicos para a alfabetização. É... Ah, sim, dos livros do textos, gêneros textuais de ensino e teorias, métodos e debates. Acredito que sim. Eu não conheço. É, é, Não sei não, se não, é essa Salete, Salete. tá, eu vou falar para Salete depois. E que mais? Eu, que, Tu quer o responder essa do André, planejamento e dos projetos? o André e quem mais? Do André e da Alverita. 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 Tá. A Alverita perguntou a relação entre sequência didática e planejamento. É isso? Tá. Então, Isso. Alverita, a sequência didática é uma forma de nós, professoras, professores, planejarmos. Então, por exemplo, a gente faz um planejamento dentro da escola, como eu disse ali, né, na minha fala inicial. Nós fazemos um planejamento de aula, um plano de aula, e dentro do nosso plano de aula, nós fazemos a nossa sequência didática. Então, a nossa sequência didática é o nosso modo de planejar. Aí eu escolho, aí eu, por exemplo, eu penso qual é a intencionalidade que eu tenho com aquele conteúdo, aquele conhecimento que eu vou tratar com as crianças ou com os jovens e adultos que eu vou trabalhar, né? Que eu estou alfabetizando. Se eu vou escolher aquele texto, porque aquele texto, não outro texto. Se eu vou fazer círculo, por que eu vou fazer círculo? Se eu vou colocar em dupla, se eu vou colocar em trio. Então, é, tudo isso que eu penso, todos esses detalhes, né, todos esses movimentos, tem a ver com o nosso ato de planejar. Então, uma sequência didática é um modo como a gente planeja as nossas ações. E o André foi se a gente pode articular. O André, a Tá, relação com os projetos, né? Se você pode fazer conexões do projeto, de trabalho por projetos e a sequência didática, como é que tá. ficaria Então, essa André, relação? o projeto, ele tem uma diferença da sequência didática que é principalmente em termos de tempo. E tem também outras singularidades do projeto que atende a outras funções, vamos dizer, atende outras funções sociais, né? Por exemplo, um projeto didático, eu posso ter um projeto de trabalho ou por grupo de interesse, um projeto de trabalho, enfim, tem um estudo específico por pedagogia por projetos, que é um outro modo da gente planejar. Tem escolas que só trabalham com pedagogia de projetos. Às vezes você vai trabalhar em uma instituição e a instituição diz assim, aqui na nossa escola a gente só trabalha com pedagogia de projetos. Trabalha com livro didático e pedagogia de projetos. Então, nem precisa fazer sequência didática para trabalhar com livro didático, porque é só abrir o livro didático, a criança faz a atividade e o dia é organizado com os projetos. Então, a diferença, que eu diria assim, a diferença básica, claro, a grosso modo, tá, André, seria, de fato, a função social de uma sequência didática e de um projeto didático, atende a objetivos específicos dentro do nosso trabalho pedagógico, e também o tempo. Então, segundo Doze Chenelly, por exemplo, uma sequência didática nunca deve ultrapassar 15 dias.
Já um projeto, não. Eu tenho um projeto que eu posso ter acima de 15 dias, né? De um semestre, ou pode ser de um ano. Então, eu tenho projetos, eu tenho, eu tenho projetos que são institucionais, que todos os professores participam. Por exemplo, Feira da Ciência é um projeto. Exposição de artes, às vezes trabalham os professores de arte juntamente com a professora de línguas, que faz tradução, então põe ali inglês, na escola tem francês, então traduz o material, com o professor de arte, tem um professor, enfim, um grupo de professores, é um projeto interdisciplinar, então você tem projetos por área de conhecimento, às vezes projetos só da sua disciplina, ou só no caso da pedagogia, eu posso articular. Hoje em dia as escolas não trabalham mais, o pedagogo não trabalha mais sozinho, né? O pedagogo é pedagogo, então sempre tem os especialistas também trabalhando junto na escola. E às vezes o trabalho, você pode ter um projeto interligado com outra área do conhecimento. Em linha geral, eu diria que, assim, grosso modo. E a gente pode fazer essa articulação. Então, eu tenho um projeto que acontece, que ele é semestral, e ele vai ser realizado toda quarta-feira. Eu realizo uma parte do projeto com a minha turma. Eu tenho um projeto de leitura, por exemplo, permanente dos clássicos de literatura com a minha turma. Aí a escola tem recurso, por exemplo, a escola tem microfone. Então, eu crio com as crianças um momento de leitura no pátio, percebe? Então, eu tenho projetos para além da sala, ou até dentro da sala mesmo. Enfim, estou aqui tentando dar alguns exemplos para tentar ser o mais ilustrativa possível. Não sei se eu estou conseguindo, André. Desculpa se eu não consegui, tá? Tu queres responder E para a a Salete? professora, e a professora Salete, como eu indiquei, e não foi à toa que eu fiz isso, tá, professora Salete? Eu indiquei a professora Liane Castro, que é especialista na área de alfabetização. Ela possivelmente deverá ter indicações mais específicas da área de alfabetização. Quando eu escrevo os textos assim sob algum colega que me pede para fazer essa articulação entre didática e alfabetização, leitura escrita, eu faço essa transição, né? Eu faço essa transposição, porque são discussões teóricas que não dizem, não são questões teóricas que não são apenas, vamos dizer assim, para um determinado nível de ensino, na minha leitura, né? É para todo o nível de ensino, e nós fazemos as adequações. Mas você tem razão, são obras direcionadas mais para os estudantes que já têm uma certa fluência, né, na língua escrita. Mas eu me aproprio e faço as transposições para a área de alfabetização, no que diz respeito à compreensão do ponto de vista teórico, assim, do que significa, o que é gênero textual. A minha intenção foi nesse sentido, porque a alfabetização, nós que somos da área, quer dizer, nós, eu estou me colocando como se fosse, mas não sou, tá, de didática, que eu fui durante algum tempo, então o costume, como meu avô dizia, o cachimbo, o costume do cachimbo deixa a boca torta. Não é? Não tem um ditado Sim, assim? tem. Então, quem é da área específica da alfabetização aí
faz essa transição, né? A gente está precisando, de repente, professora Salete é da área da alfabetização, Sim, sim, escreve um texto para nós. Ó, sim. ó o desafio. Fica a tarefa. Fica a tarefa. Olha aí. Muito bem. Ô, Gêneros Giovana, textuais. Tem a professora Terezinha, que é da Federal Terezinha. Ela esteve conosco no Terezinha Rubens, se eu não me engano. Eu posso verificar o nome dela e alguma obra e mando. pode mandar para mim, eu encaminho para a Salete. Isso. Ela não é da alfabetização, ela é do anos iniciais. Mas já está mais próximo, né? Já está mais próximo. Se bem que eu vou gostar De ver o de texto da ver. Salete. Olha, o nome dela é Terezinha da Conceição Costa Rubens. Costa Rubens. Rubens com É, E e S? é Hubes, com trema no U. Tá, Ela trabalha com sequência didática. tá certo. Ai, que legal. Daí fica a É, dica. fica a dica. O André colocou ali que adorou a resposta e que ele compreendeu muito bem. Tá bom? Ai, que fofinho. Beijinho para você, André. A Salete disse que estudou com ela no doutorado. Então, tá ali. Ah, que fofa. Ótimo. Que maravilha. Muito bem. Eu vou fazer só mais duas perguntas que tem aqui para não ficar em aberto, e daí a gente pode partir para falas finais, tá bom? Tá bem, tá ótimo. Eu tenho aqui uma pergunta, tem vários comentários aqui que gostaram, dando parabéns. Tem uma menina aqui, onde é que está? Que eu acho que é a Maria, que disse que já tinha visto nas observações dos anos iniciais da educação infantil, presenciou várias professoras fazendo sequência didática, mas ela não sabia que era esse o nome. Achei bem Ah, que interessante. máximo. É tão bom quando a gente Legal. descobre o nome das coisas. Isso, que coisa boa. E daí tem uma questão da Rosângela, que ela pergunta como fazer uma sequência didática, que dicas, né, você teria para fazer uma sequência didática que estimule, né, a autonomia das crianças. Eu achei bem bacana isso. E junto, a Patrícia também pergunta sobre a importância de estimular a imaginação das crianças, né, para desenvolver esse interesse pela alfabetização. Eu acho que essas duas coisas, autonomia, essa proposta como é que eu vou dizer, que promova essa autonomia das crianças, tem tudo a ver com a imaginação também, né? Mas eu vou deixar tu responder, tá bom, Giovanni? Uhum. Nossa, olha, autonomia, imaginação é outra live. Sim. É, É só para ficar o gostinho, Giovanni, fica o gostinho. para ficar o gostinho. Assim, deixa eu pensar aqui. É... Então, autonomia. Quem foi que perguntou? Foi a Rosângela, perguntou, eu vou ler a pergunta bem direitinho aqui, que eu acho que deve Tá. ficar melhor. Eu tenho mania de ficar resumindo. A Rosângela Aparecida Benatti, ela diz: como organizar Tá. uma sequência didática para ajudar o aluno a aprender e que permita autonomia no processo de aprendizagem, ou seja, alfabetização e letramento do estudante. E da imaginação? A Patrícia Pires.
Ela diz: Prof, poderia falar sobre a importância do estímulo da imaginação das crianças para o interesse na alfabetização? Uhum, tá. Então, eu tenho, assim, algumas sugestões, né? Eu penso que para a alfabetização tem duas coisas fundamentais, ou dois campos do conhecimento, todos os campos do conhecimento são fundamentais, mas eu penso que as artes, de um modo geral, as artes plásticas, de um modo geral, e a literatura são fundamentais para a gente trabalhar a questão da autonomia e do imaginário. Eu tenho lido alguns textos e agora eu tentei aqui pescar na internet o nome da autora, mas acho que é o cansaço mesmo, já não, da Terezinha me veio, mas não me veio o nome da autora. Ah, tá. Regina Zilberman. Ah, sim, conheço. A Regina Zilberman, ela, a Regina Zilberman vem pontuando sobre a necessidade de, de nós discutirmos e nos aprofundarmos sobre o imaginário. Tem um texto em que ela vai discutir imaginário e imaginação. Em um desses textos, ela pontua que a imaginação é o efeito do imaginário, né? Que o imaginário é um campo aberto, o imaginário é um campo, é exatamente esse campo que a gente precisa explorar, não é? Então, penso que a literatura poderá nos ajudar muito, e as artes plásticas também. E a literatura diversificada, né? A literatura, a gente buscar pesquisar a literatura dos povos originários, dos povos indígenas, a literatura africana, a literatura europeia, de um modo geral, mas, sobretudo, a literatura asiática, né? Enfim, se a gente puder diversificar o máximo que nós pudermos e mergulhar na nossa literatura brasileira, na nossa literatura, a literatura que está sendo produzida aqui no Brasil, que é de uma riqueza incomensurável. Então, acho que a literatura pode nos ajudar. Os dois textos que eu trabalhei, tanto de 2015 quanto esse de 2019, eu trago bastante, assim, algumas referências da literatura. E o livro que também encaminhei para a professora Degelane, Poesia Cabe na Escola, trata os textos. Foi um livro organizado por mim, pela professora Eliane Debos e pela professora Nelita Bortolotto. Nós organizamos, são vários textos em que as autoras e os autores também trazem um vasto material da literatura brasileira, nacional, internacional, que também nos ajuda a pensar de como que a gente pode contribuir, né, ajudar para esse cenário. Então, você imagina, nesse texto mesmo em que eu escrevi com a professora eu estou abrindo o texto aqui, tá? Vou dar uma pescadinha aqui no texto.
em que eu escrevi com a professora Ézera, e o texto tem como um subtítulo Para construir conversas sobre estrelas. A gente explora ou discute um texto da literatura infantil. E eu penso que aqui tem um material que pode, talvez, né, dialogar com o que a Patrícia nos solicita. Então, aqui a gente diz assim, numa sala de crianças entre 6 e 7 anos de idade, a professora no início, no meio ou depois do intervalo, ou até mesmo no final da aula, leu para e com as crianças a fábula intitulada Conversas sobre Estrelas, de Shahrukh Hussain e Misha Hacher, traduzida por Mônica Satel. Numa noite de verão, sobre um ar perfumado, estrelas brilhando no céu, os homens de Shahid estavam sentados ao ar livre, sorvendo um delicioso café com xícaras de vidro. Descansavam após o dia de trabalho duro, falando disso e daquilo, até a conversa foi parar nas estrelas. Alguns acreditavam que as estrelas podiam dizer que tipo de pessoa era cada um ou que aguardava a humanidade. Então Chora perguntou Yunus: sobre qual estrela você nasceu? Narudi tomou outro gole de café, desfrutando do aroma das sementes de cardamomo moídas, e disse: foi lá muito tempo, mas tenho certeza de que foi sobre cordeiro. Sim, isso mesmo. Lembrou-me claramente de minha mãe dizer que nasci sob o signo do cordeiro. Os homens começaram a rir. Esse signo não existe, você não quis dizer carneiro? Nasruddin pousou a xícara e fitou o céu estrelado e disse: faz 40 anos que meu horóscopo se fixou. Aquele cordeiro certamente já cresceu e se tornou carneiro. E aí a gente continua, né? Imediatamente após a leitura, a professora distribuiu algumas folhas de papel, lápis de cor e solicitou que as crianças desenhassem estrelas, carneiro e cordeiro. Posteriormente, ela trabalhou com a letra S, C, explicou para as crianças os sons de cada letra. E aí a gente vai mostrando como que, nesse texto, como que uma professora pode, entre aspas, destruir ou acabar com a possibilidade deste imaginário, não é? E aí a gente coloca uma outra professora diferente. Uma outra professora convidou as crianças a um diálogo sobre a obra lida. Entre outras questões, ela perguntou: João, o que significa conversa sobre estrelas? Maria, você já conversou com amigos ou familiares sobre estrelas? Ô Pedro, quando você ouviu essa história, o que você imaginou? O que sentiu? Percebe? Então, assim, nesse texto a gente coloca essas duas professoras distintas e mostrando como que o trabalho de uma e de outra pode destruir, né? Acabar com a possibilidade desse trabalho com a autonomia, com a imaginação. E aí eu já respondo também a Rosângela, né? Porque no momento em que a professora pergunta: ô Pedro, quando você ouviu essa história, o que você imaginou, né? O que você sentiu? Também você está criando a condição para a autonomia do Pedro, porque o Pedro ele está sendo ele mesmo, ele está também se colocando na condição de sujeito, ele também está se colocando naquele que pensa, naquele que tem ideias, naquele que está ali, né,
diante do outro, enfim. Autonomia, Eu autonomia, ficaria... autoria e autenticidade, né? Tem Ai, que estar, nossa, eu ficaria aqui né? conversando. Olha só quanta coisa a gente Sim. encontra, né? Eu fiquei lembrando estou assistindo em alguns momentos agora do meu recesso, eu assisti um pouquinho aquela série que está no Netflix da Anne com E. Todo mundo falava, eu disse, vou assistir. E a relação dela com as palavras, né? Ela assim, é uma relação. Não sei se tu já assistiu. Assistiu, Giovanni? Vou assistir agora. Anne com Assiste. E. Anne com E. É triste de chorar o tempo inteiro, mas é linda, é belíssima, assim, porque ela tem uma relação com o mundo que é toda pelo imaginário, sabe? Sim, E a construção que ela vai fazendo né, dessas construções mentais que ela vai fazendo, é tudo por meio da palavra, mas é uma relação tão bonita, sabe? Tão diferente que as pessoas não entendem ela, né? Não conseguem entender, né? Essa, como é que ela sente o mundo de um jeito tão diferente e se expressa de um jeito tão bonito, tão diferente também, mas você vai gostar, é bem lindo. uhum. Muito bem, acho que a gente vai encerrando, que já vai dar 10 horas da noite, né? Tá bem. E a gente agradece muito, Giovânia, a tua disponibilidade, né? Eu que O meu gato agradeço. está aqui já miando, quer comida. Não sei se as colegas, a professora Magali, a professora Silvia, a professora. Vou botar o fone, senão o gato vai atrapalhar aqui. Professora Sandra, professora Magali, ou alguém gostaria de falar umas palavras finais para a professora Giovânia? A professora Magali está agradecendo. A professora Sandra também. Gabriela. Aí tem um monte de gente dizendo muito obrigada, Giovânia, pelas suas considerações. E eu vou terminar, a professora Maria Salete também agradecendo. E eu vou terminar, então, comecei com o Guimarães Rosa e vou terminar com o Fernando Pessoa. E eu vou dizer para ti, Giovânia, obrigada pela tua entrega, né, de hoje. E vou citar um poema do Fernando Pessoa, que está sobre outro pseudônimo, mas eu não me lembro agora qual deles que é Para Ser Grande Ser Inteiro. Então, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Põe o quanto és em tudo que fazes. Assim a lua toda brilha, porque alta vive. Muito obrigada, Giovana. Boa noite a todos. Meus agradecimentos. A professora Silvia também disse que muito elucidativas, que foi bom compartilhar essa noite com você. Agradeço a todos e que a gente aí tenha coragem, né, e muito imaginário para enfrentar os desafios do próximo semestre. Para você, Giovana, é tudo de bom, tá, querida? Um abraço bem grande. Outro abraço. E o que a vida quer da gente é coragem. Tchau, querida. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um abraço aí para todos e todas. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau.